Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Realidade Brasileira aqui no canal do Revisão de Concursos comigo, professor Yuri Matos. Em Realidade Brasileira estamos abordando em diversas aulas muito da história do Brasil, geografia e geopolítica e, claro, uma pitada de economia e seus efeitos sociais. Aproveite para se inscrever no canal e conferir todos os vídeos que já estão disponíveis e se já é inscrito você também tem agora a oportunidade de se tornar membro e desbloquear vários vídeos para seus estudos. Essas aulas que você desbloqueia quando se torna membro são aulas apenas resolvendo questões. Então, geralmente pode ser lives que aconteceram aqui já no canal ou alguns vídeos que eu gravei exclusivamente resolvendo questões, abordando assuntos aqui das nossas aulas, que são gratuitas as aulas, perfeito? Bom, aproveitando para lembrar que o Revisão de Concursos já atua no mercado brasileiro há mais de 4 anos, divulgando os resumos em mapas mentais, principalmente lá no Instagram. Então, fica por dentro também dos bastidores e me manda um direct. Agora sim, vamos direto ao ponto, sem firulas e sem rodeios, lembrando que esse é o nosso método de ensino, indo direto ao ponto para você aprender e memorizar o que realmente é necessário para ser um aprovado. E na aula de hoje vamos explorar sobre os biomas brasileiros, destacando suas características únicas, a diversidade de flora e fauna e os desafios ambientais que enfrentam. Abordaremos a rica biodiversidade da Amazônia, a resistência do cerrado, as adaptações das espécies da caatinga, a beleza inundada do Pantanal, a devastação da Mata Atlântica e a vastidão campestre do Pampa. Discutiremos também as principais atividades econômicas de cada bioma, as consequências do desmatamento e da expansão agropecuária e também das mudanças climáticas. E por fim, vou enfatizar a importância da conservação de cada um desses ecossistemas que são muito importantes para garantir a sustentabilidade ambiental, cultural e econômica do Brasil. Ou seja, já viu que a aula é super importante, né? Então se prepara, porque vamos embarcar fundo nesse assunto que é muito importante para o seu concurso ou para o seu vestibular. Lembrando que na nossa aula hoje teremos diversos mapas mentais, cada um abordando um tipo de bioma específico. Mas antes de irmos para esses mapas mentais específicos de cada bioma, vou trazer o primeiro aqui com uma abordagem geral, para a gente já começar fazendo uma explicação geral sobre os biomas brasileiros. Perfeito? Então, muita concentração e vem comigo. Bom, vamos começar explorando o que de fato são os biomas. Um bioma é uma grande área que tem tipos particulares de clima e ecossistemas. Lembre-se disso. Um bioma é uma grande área que tem tipos particulares nessa área de clima e ecossistemas. Dentro de um bioma, encontramos plantas e animais que estão adaptados para viver nessas condições específicas. Perfeito? Essas áreas são definidas por fatores biológicos e físicos, como o tipo de clima, a forma do terreno e o tipo de vegetação que cresce lá. Muita concentração que aqui é direto ao ponto, é informação direta. Eu vou repetir. Essas áreas são definidas por fatores biológicos e físicos. E esses fatores são como o tipo de clima, a forma do terreno e o tipo de vegetação que cresce nessas áreas, ok? Bom, existe uma classificação dos biomas e essa classificação é baseada na combinação de vários fatores. 2 dos principais fatores são o clima e a vegetação. Esses são os 2 principais fatores que influenciam na classificação dos biomas. O clima influencia no tipo de planta que podem crescer em uma área. E essas plantas, por sua vez, vai definir o tipo de animais que pode viver naquele local. Por exemplo, o bioma de deserto tem clima muito seco, o que significa que as plantas e os animais que encontraremos ali são os que conseguem sobreviver com pouca água. Tá? E no Brasil temos uma grande diversidade de biomas, cada um com características únicas. Temos aqui uma abordagem geral para poder você já localizar cada um. Na Amazônia, este é o maior bioma do Brasil, conhecido por sua enorme floresta tropical, é um lugar com muita chuva e com uma grande diversidade de plantas e animais. Na Caatinga, situada lá no nordeste do Brasil, esse bioma é árido e tem uma vegetação adaptada à seca, como cactos e pequenos arbustos. O Cerrado é conhecido como a savana brasileira. Esse bioma tem uma combinação de árvores esparsas, bem espalhadas, e uma vegetação rasteira. É uma área com estação seca e outra chuvosa, e essas estações são muito bem definidas. O Pantanal, este é o bioma das grandes planícies inundáveis,
Durante a estação das chuvas, grande parte dessa área fica debaixo d'água, o que cria um ambiente rico para a vida aquática e também terrestre. A Mata Atlântica é um bioma que já foi muito mais vasto do que é hoje. Hoje tem áreas fragmentadas ao longo da costa brasileira, muito rico em biodiversidade, mesmo com partes já significativamente já desmatadas. O Pampa, localizado lá no sul do Brasil, esse bioma é composto principalmente por campos abertos propícios para a agricultura e também para a criação de gado. Os biomas são importantes porque são lar de muitas espécies de plantas e animais, muitas das quais só existem nesses lugares. Mas além disso, eles fornecem também recursos que são muito importantes para as pessoas, como a água, alimentos e matéria-prima para medicamentos e também para outros produtos. A proteção dos biomas é muito importante para manter a saúde do nosso planeta. E ao estudar os biomas, você vai entender como diferentes fatores ambientais podem criar espaços únicos e como esses espaços são importantes para a biodiversidade e também para nós. Cada bioma tem sua função no equilíbrio ecológico, na vida das pessoas que vivem nele. É muito importante, é essencial que você aprenda sobre os biomas para proteger e preservar a nossa biodiversidade para as futuras gerações e, claro, ser aprovado na sua prova de concurso público ou no seu vestibular, ok? Então agora vamos explorar detalhadamente cada um dos biomas que eu já apresentei aqui. E lembrando que, como de praxe em todas as nossas aulas, no final a gente resolve algumas questões do assunto abordado. Então muita concentração para poder você sair dessa aula muito feliz no final, tendo acertado todas as questões. Então vamos lá. Começando sobre o bioma da Amazônia. Características e desafios. Vem comigo. A floresta amazônica é o maior bioma da América do Sul e um dos ecossistemas mais ricos e diversos do mundo. Ela se destaca por suas áreas de grande porte, que são latifoliadas. Isso significa que elas têm folhas largas e grandes. Essas folhas facilitam a evapotranspiração, que é um processo pelo qual a água é transferida da terra para a atmosfera pelas plantas, ajudando a regular o clima local e também global. Evapotranspiração, esse é o termo. Dentro da Amazônia encontramos diferentes tipos de mata. Nós temos a mata de terra firme, que são áreas que não são inundadas pelas águas dos rios. A mata de várzea, que são áreas periodicamente inundadas, que já estão mais próximas aos rios. E a mata de igapó, que são áreas que ficam inundadas por longos períodos. O clima da Amazônia é equatorial, lembre-se disso, caracterizado por ser quente e úmido durante todo o ano. O relevo é variado, com planaltos, planícies e depressões. O solo, embora rico em biodiversidade, é geralmente de baixa fertilidade e pouca espessura, o que significa que temos ali poucos nutrientes para a agricultura nessa área. O desmatamento é um dos maiores problemas enfrentados na Amazônia. Ocorre por várias razões. Temos a expansão da pecuária, com a criação de gado, que muitas vezes leva ao desmatamento para abrir os campos de pastagens. Temos a agricultura de grãos, que é um cultivo de soja e outros grãos de grande escala. Temos a extração de madeira, que é o corte indiscriminado de árvores para a venda de madeira. Temos a mineração e o garimpo, que são projetos de mineração e a busca por ouro e outros minerais que resultam em grandes danos ambientais. A construção de hidrelétricas, que são grandes projetos como as usinas de Jirau e Belo Monte, que têm impacto muito significativo nos ecossistemas locais. Mas temos também o arco de desmatamento, que é a região onde o desmatamento é mais intenso na Amazônia. Ele se estende por várias áreas, onde nesses locais a pressão pelo uso do solo para a agropecuária é muito forte. A Amazônia é muito importante não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta, porque ajuda a regular o clima global e é um reservatório de biodiversidade, com inúmeras espécies de plantas e animais, muitos dos quais, inclusive, ainda nem são conhecidos pela ciência. Proteger a Amazônia é muito importante para a saúde do nosso planeta. As atividades humanas que têm causado dano significativo, mas com conscientização e esforços de conservação, é possível sim preservar esse bioma tão importante para as futuras gerações. Entender a complexidade e a importância desse ecossistema nos ajuda a valorizar e a lutar também pela sua proteção. Agora avançando, vamos direto para a Mata Atlântica, características e também conservação deste bioma. A Mata Atlântica é um bioma único, presente principalmente ao longo da costa brasileira, que vai desde ali o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul.
É considerada um dos biomas mais ricos em biodiversidade e também um dos mais ameaçados do mundo. A Mata Atlântica é composta por uma variedade de formações florestais que variam conforme a altitude, latitude e proximidade que está do oceano. As árvores desse bioma são conhecidas por serem de grande porte, ou serem muito altas e robustas. São também latifoliadas, o que significa que têm as folhas largas adaptadas para captar muito bem a luz solar em ambientes de floresta densa. E muitas árvores na Mata Atlântica são estacionárias, que perdem suas folhas em períodos menos chuvosos para poder conseguir economizar água. Temos também a formação da mata de araucárias, que é o símbolo da Mata Atlântica, conhecido também como Mata dos Pinhais. Essa formação é típica das regiões mais elevadas e frias do sul do Brasil, caracterizada principalmente pela presença de araucária, que é uma árvore que tem madeira de alta qualidade e muito valorizada. Bom, a mata de araucária tem sido particularmente afetada pelo desmatamento, principalmente devido à exploração de madeira de araucária. Isso representa uma grande ameaça para a biodiversidade e também para a sustentabilidade do bioma. A Mata Atlântica é o bioma mais desmatado do Brasil, certo? A exploração intensa de recursos naturais, a expansão urbana, a agricultura e a pecuária são as principais pressões que esse bioma enfrenta. Eu vou repetir. A exploração intensa de recursos naturais, expansão urbana, agricultura e pecuária são as principais pressões que esse bioma enfrenta. Esse bioma abriga uma enorme variedade de espécies de plantas e animais, muitas das quais são endêmicas, ou seja, não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. A Mata Atlântica desempenha um papel muito importante na regulação do clima, na preservação de mananciais de água e na prevenção de erosões. A preservação da Mata Atlântica é muito importante, é crucial para a manutenção da biodiversidade e para o bem-estar das populações que dependem de seus recursos naturais. A educação ambiental e políticas de conservação eficazes são essenciais para proteger esse valioso bioma e, claro, para as futuras gerações. Avançando em nossa aula, agora vamos para o bioma Pampa. Perfeito? Continua comigo. O Pampa é um bioma característico do sul do Brasil, mais especificamente ali no estado do Rio Grande do Sul, conhecido por suas vastas planícies de vegetação campestre e um clima que favorece a diversidade de espécies, tanto vegetais quanto animais. Vamos falar agora do clima e vegetação do bioma Pampa. O Pampa possui um clima com 4 estações do ano muito bem definidas. Isso significa que as temperaturas e as precipitações e as chuvas variam bastante ao longo do ano, criando condições que são diferentes, distintas, tanto para a flora em cada uma dessas estações. A vegetação do Pampa é composta principalmente por gramíneas, que são tipos específicos de plantas como ervas e capins. O relevo suavemente ondulado do Pampa permite que essa vegetação se desenvolva muito bem, cobrindo grandes áreas. O Pampa enfrenta várias ameaças que podem comprometer sua diversidade e saúde ecológica. Vamos explorar algumas dessas ameaças agora. Perfeito? Assim como nós fizemos com os biomas anteriores, mas agora com o Pampa. Vamos lá. A agricultura, pecuária e monoculturas florestais. Bom, a expansão da agricultura e da pecuária sobre áreas nativas do Pampa resulta na transformação de habitats naturais em áreas de cultivo ou pastagem. Além disso, o cultivo de monoculturas florestais, como o eucalipto e o pinus, altera a composição do solo e reduz drasticamente a biodiversidade do local. Também temos o problema do desaparecimento de espécies nativas. Com a transformação do habitat natural, muitas espécies que são nativas de plantas e também de animais estão perdendo seus espaços vitais, que pode levar à redução de suas populações ou até mesmo à extinção de algumas espécies. Também temos a arenização, que é o processo de arenização é o aumento da quantidade de áreas com solo desprovido de vegetação, que se tornam semelhantes à areia. Esse fenômeno é agravado também pela remoção da vegetação nativa e pelo uso inadequado do solo. Temos a invasão de espécies indesejáveis. Espécies de plantas e animais não nativos do bioma podem estabelecer e competir com as espécies locais, muitas vezes até superando as nativas e alterando a estrutura ecológica do ambiente. Esse também é um grande problema. Bom, o Pampa é importante não apenas para a sua rica biodiversidade, mas sim pelos serviços ecossistêmicos que oferece.
como a regulação climática, a conservação do solo e a manutenção dos ciclos de água. A preservação desse bioma é fundamental para a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida das comunidades locais. O Pampa é um bioma único, com características especiais que necessitam de muita atenção e cuidados específicos para a sua conservação. Perfeito? Vamos avançar agora até o bioma do Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, conhecido por sua vasta extensão de savana tropical. Esse bioma é incrivelmente rico em biodiversidade, sendo considerada a savana mais rica do mundo em termos de biodiversidade. O clima do Cerrado possui um clima tropical subúmido, que inclui uma estação chuvosa e uma estação seca muito bem definidas. Durante a estação seca, muitas plantas perdem inclusive suas folhas para tentar conservar a água. A vegetação no Cerrado é predominantemente de pequeno porte, com árvores e arbustos esparsos que possuem troncos retorcidos e cascas grossas. Essas características ajudam as plantas a conseguir sobreviver ao clima quente e seco desse bioma. As árvores e arbustos do Cerrado têm raízes muito profundas que permitem acessar águas em profundidades maiores durante a estação seca. E o solo do Cerrado é predominantemente de baixa fertilidade, ácido e com alta concentração de alumínio. A calagem, que é a aplicação de calcário ao solo, é frequentemente usada para corrigir a acidez e melhorar sua qualidade para a agricultura. Temos muitos desafios ambientais no Cerrado, como as queimadas, por exemplo, que é um grave problema ambiental nesse bioma. Frequentemente são utilizadas essas queimadas para limpar o terreno para dar lugar à agricultura, mas podem causar danos extensos à biodiversidade e até contribuir para a degradação do solo. O Cerrado é o principal polo de expansão também da produção agropecuária do país, e essa atividade tem sido responsável pela eliminação de uma grande parte da cobertura vegetal nativa desse bioma, impactando diretamente na biodiversidade e nos sistemas ecossistêmicos fornecidos pelo bioma do Cerrado. O Cerrado não é apenas importante para a biodiversidade, ele também desempenha um papel crucial na regulação dos recursos hídricos, sendo fonte de várias das principais bacias hidrográficas do Brasil. A conservação do Cerrado é vital, muito importante para a manutenção da biodiversidade e para a sustentabilidade dos recursos hídricos e agrícolas do país. O Cerrado, com sua diversidade única e seus desafios significativos, é o bioma que requer também atenção e conservação. As práticas sustentáveis e o manejo adequado dos recursos naturais são essenciais para garantir que esse bioma continue a prosperar e sustentar a vida e suas terras. Bom, avançando mais ainda em nossa aula, chegamos à Caatinga. Vamos abordar aqui características, adaptações e desafios desse bioma. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Sabia disso? Pois é, localizado principalmente no Nordeste do Brasil. E é conhecido por ser um clima árido e semiárido, e por sua vegetação adaptada às condições de seca extrema. Bom, vamos falar um pouco mais sobre as características desse bioma. Começando pelo clima semiárido. A Caatinga possui um clima caracterizado por baixa pluviosidade e altas temperaturas ao longo do ano. Esse clima influencia diretamente as formas de vida que conseguem sobreviver nesse ambiente. Quanto à vegetação, a Caatinga é adaptada à aridez. As plantas xerófilas têm características que ajudam a conservar a água, com folhas pequenas e estreitas, além de cascas grossas e troncos muito retorcidos. Os solos da Caatinga são geralmente muito pobres em nutrientes, ácidos e pedregosos, pouca matéria orgânica, o que dificulta a agricultura tradicional do local. Muitas plantas perdem suas folhas durante a estação seca para reduzir a perda de água, criando uma característica única na paisagem desse bioma. Quando chega o período de chuvas, a paisagem da Caatinga já se transforma e as plantas florescem e a região se enche de vida e cores novamente, mostrando uma impressionante capacidade de recuperação. Vamos falar de alguns desafios ambientais da Caatinga agora. Bom, temos o problema da desertificação. Em muitas regiões da Caatinga está em curso um processo de desertificação, que é a degradação do solo que transforma áreas anteriores férteis em desertos. Esse processo é acelerado pela ação humana,
e, claro, pela má gestão dos recursos naturais. Temos o problema do desmatamento, que mais da metade da área original da Caatinga já foi desmatada e convertida em terras para a agricultura e para a pecuária. Esse desmatamento contribui para a desertificação e para a perda de biodiversidade. A predominância de rios intermitentes, que secam em algumas épocas do ano, dificulta muito o acesso à água para os habitantes locais e para a fauna desse bioma. A Caatinga é um bioma de extrema importância ecológica e cultural. Suas plantas e animais são adaptados a um dos climas mais desafiadores do Brasil e muitas espécies são endêmicas, o que significa que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Além disso, a Caatinga sustenta uma rica cultura local que depende diretamente dos recursos naturais disponíveis. A conservação da Caatinga é muito importante, não apenas para a preservação da biodiversidade, mas também para a sustentabilidade das comunidades que vivem e dependem desse bioma. Bom, avançando para mais um bioma em nossa aula, vamos falar agora do Pantanal. Sim, o Pantanal é um dos maiores biomas úmidos do mundo. Um dos maiores biomas úmidos do mundo, localizado principalmente no Brasil, que se estende ali também por partes da Bolívia e Paraguai. Esse bioma é conhecido por sua vasta planície sedimentar, que se inunda sazonalmente, criando um ecossistema rico e diversificado. Bom, algumas características do Pantanal são: a maior parte do Pantanal é uma imensa planície onde o solo é predominantemente sedimentar, facilitando o alagamento durante a estação chuvosa. Quanto à vegetação do Pantanal, ela varia com a topografia. Em áreas mais baixas, predominam as gramíneas, que formam pastagens naturais. Em altitudes médias, a vegetação é semelhante à do cerrado, com árvores de porte médio, arbustos e plantas rasteiras. Acima das áreas inundáveis, já se encontram os capões de mato, que são árvores muito maiores. O clima do Pantanal é tropical, quente e úmido no verão, e seco no inverno. Em áreas de maior altitude, o clima pode se tornar árido e seco, parecendo ali um pouco até com o da Caatinga. A principal atividade econômica do Pantanal é a pecuária de corte, que utiliza as vastas pastagens naturais para a criação de gado. Bom, o turismo é a segunda maior fonte de renda para o bioma, atraindo visitantes de todo o mundo interessados na fauna e flora que são únicos dessa região. Bom, alguns desafios ambientais são a expansão do agronegócio, que é a crescente expansão das atividades agrícolas, que tem causado problemas como o assoreamento dos rios e das áreas alagáveis. O assoreamento é o acúmulo de sedimentos nos rios, que pode alterar o curso e a capacidade de armazenamento de água nesses corpos hídricos. A poluição por agrotóxicos também é um problema. A utilização de pesticidas e fertilizantes da agricultura tem levado a contaminações dos cursos d'água e dos solos, afetando a qualidade da água e a saúde dos ecossistemas aquáticos e terrestres. Também temos as alterações hidrológicas, as mudanças nos padrões de inundação, devido tanto às alterações climáticas quanto devido à intervenção humana. Tudo isso apresenta uma grande ameaça à sustentabilidade das atividades econômicas tradicionais nesse local, como inclusive a pecuária. Bom, o Pantanal é um bioma de importância global, abrigando uma diversidade incrível de vida selvagem, incluindo várias espécies até ameaçadas. Além disso, as inundações periódicas desempenham um papel muito importante na renovação dos nutrientes do solo e na manutenção dos habitats aquáticos. A conservação desse bioma é muito importante e essencial para a preservação da biodiversidade e para a sustentabilidade das comunidades locais que dele dependem. O Pantanal, então, é um ecossistema único, com características distintas que enfrenta desafios muito significativos. Perfeito? Fechamos aqui todos os biomas na nossa aula de hoje sobre os biomas brasileiros e agora vamos às nossas questões. Detalhe que eu separei 3 questões, normalmente são 2, mas hoje eu separei 3 questões para resolvermos aqui. E quero te lembrar que se você quer continuar resolvendo questões inclusive de bancas de concursos específicos, você pode liberar as lives que foram feitas aqui no canal resolvendo questões ao vivo. São aulas aí em média de 1 hora e meia, tem até aulas de 2 horas. As 2 últimas que foram feitas estão disponíveis aqui
e você pode conferir as anteriores se tornando membro, perfeito? Então não esquece desse detalhe. Aproveito para pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo com quem você acredita que vai vai fazer muita diferença nos estudos. Também deixa seu comentário, o seu feedback, o que achou dessa aula, nesse formato, para eu poder saber do seu comentário, do seu feedback, compartilhando algumas das suas ideias para as próximas aulas, perfeito? Então é isso. Vou deixar um recadinho bem breve aqui para você, em menos de 1 minuto, eu já volto e a gente já vai para as questões. Perfeito? 3 questões sobre a aula de hoje, vamos ver se você estava atento mesmo. Estabilidade, um excelente salário e a realização de um sonho estão a apenas um passo de distância. Com a gente, você não está apenas estudando, está saindo na frente da concorrência. Aproveite agora essa oportunidade e adquira nosso combo de mapas mentais Bloco 8 do Concurso Nacional Unificado, com as disciplinas de português, matemática, noções de direito e realidade brasileira. São 525 mapas mentais completos para você ficar a um passo para uma vida de realizações e segurança que você merece. Vamos à nossa primeira questão, considerando a importância ecológica e os desafios enfrentados pela floresta amazônica. Qual das seguintes afirmações que é a correta? Então, vou deixar aqui as 5 alternativas para você conferir, escolha a correta, eu já volto. Coloque em pausa, que eu já volto com o gabarito e com o comentário da questão. Vai lá. Bom, se você escolher a alternativa A, acertou. A alternativa A de fato é correta porque descreve corretamente as características da vegetação latifoliada da floresta amazônica. Essas folhas, como eu falei na nossa aula, lá no início, são grandes e largas, facilitando assim a evapotranspiração, que é um processo muito importante para a transferência de água da terra para a atmosfera, ajudando assim na regulação do clima, tanto local quanto global. Mas vamos conferir as alternativas erradas também, tá? A letra B está errada porque, embora a expansão urbana contribua, sim, para o desmatamento, ela não é a principal causa lá na Amazônia. As principais causas incluem a expansão da pecuária, a agricultura de grãos, a extração de madeira, mineração e a construção de hidrelétricas. A letra C está errada porque o clima da Amazônia é equatorial, não temperado. Isso significa que é quente e úmido durante todo o ano, o que é um fator chave para a sua vasta biodiversidade. Bom, a letra D está errada porque não é a salinidade do solo que define a biodiversidade da mata de Igapó, mas o fato dessas áreas ficarem inundadas por longos períodos. E apesar das inundações, essas áreas ainda suportam uma diversidade significativa de vida. A letra E está errada porque o solo na Amazônia é geralmente pobre em nutrientes e de baixa fertilidade, o que torna inadequado para a agricultura intensiva sem a aplicação de técnicas que são sustentáveis e a adição de nutrientes de forma artificial. Perfeito? Bom, vamos agora a mais uma questão, considerando o bioma Pampa, localizado no sul do Brasil, qual das seguintes afirmações descreve corretamente um dos desafios enfrentados por esse ecossistema? É com você. Perfeito. A alternativa correta para essa questão é a letra D, porque identifica corretamente um dos principais desafios ambientais enfrentados pelo bioma Pampa, que é a expansão da agricultura e pecuária, bem como também o cultivo de monoculturas florestais. Essas atividades resultam na conversão, na mudança de áreas nativas em cultivo ou pastagens, tá? O que compromete a biodiversidade e altera a composição do solo, representando uma grande ameaça ao equilíbrio ecológico do bioma. Bom, a letra A está errada porque, apesar de a urbanização ser uma preocupação em muitos biomas, no Pampa a expansão da agricultura é inadequada. É mais significativa como causa da degradação ambiental do que o crescimento urbano em si. A letra B está errada porque, embora o clima subtropical úmido do Pampa propicie variações de precipitação, as inundações não são identificadas como uma das principais ameaças a esse bioma. A letra C está errada porque contradiz a informação correta sobre a vegetação predominante no Pampa, que é composta principalmente por gramíneas e não por vegetação arbustiva. Portanto, controle de arbustos invasivos não é o desafio mais significativo desse bioma, tá? E a letra E está errada também porque descreve incorretamente a vegetação do Pampa como densa e florestal, quanto na verdade é caracterizada por uma vegetação campestre de gramíneas.
e não por grandes florestas. Perfeito? Bom, sem firulas e sem rodeios, continuando aqui direto ao ponto, vamos agora ao bioma da Caatinga, que diz o seguinte: com base no entendimento do bioma da Caatinga, suas características únicas e os desafios que enfrenta, qual das seguintes afirmações é a correta? É com você, coloca em pausa, resolve e volta para resolvermos juntos. Bom, como acredito que você deve ter com certeza acertado, a alternativa D é correta, porque descreve precisamente um dos principais desafios ambientais enfrentados pelo bioma da Caatinga, que é a desertificação. Esse fenômeno, a desertificação, é intensificado pela degradação humana e pela má gestão dos recursos naturais, resultando na conversão, na mudança de áreas que antes eram férteis em desertos. Isso impacta negativamente a biodiversidade e a vida das comunidades do local. A letra A está errada porque descreve de forma incorreta o clima da Caatinga. Esse bioma é caracterizado por um clima árido e semiárido, com baixa pluviosidade e altas temperaturas. Não é um clima tropical úmido, nada a ver. A letra B está errada porque o solo da Caatinga é geralmente pobre em nutrientes e pedregoso, pouca matéria orgânica, o que torna ele inadequado para a agricultura intensiva, especialmente para culturas que precisam de muita água. A letra C está errada porque contradiz as adaptações reais das plantas da Caatinga para sobreviverem em condições áridas, como a perda de folhas no período de seca para reduzir a perda de água e a floração na estação chuvosa para poder aproveitar ali o breve período de disponibilidade de água. A letra E também está errada porque a vegetação da Caatinga não é densa e florestal, mas sim adaptada à aridez, composta principalmente por plantas xerófilas, com folhas pequenas e estreitas, cascas grossas e troncos retorcidos, muito diferente das florestas tropicais. Bom, essa foi a nossa aula de número 38 sobre os biomas brasileiros. Não esquece de aproveitar todo o conteúdo do canal. Te espero nas próximas aulas. Até lá! Não esquece de aproveitar as aulas do canal. Te espero lá.